Graça e paz do Senhor Jesus. Deixa eu colocar em ordem a bagunça que vocês fizeram aqui desde 9 horas da manhã. Tô brincando. Foi uma bênção. Quando eu cheguei aqui, o Wesley já estava, o Alisson também, e eu senti uma presença muito intensa. E eu caí na tolice, talvez, de perguntar: Senhor, é por causa do Wesley? É por causa do Alisson? Ou é porque eu cheguei? E o Senhor disse que não era por causa de nenhum de nós três. Era por causa do coração de vocês. Eu tive que vir na minha versão mais jovem. Essa é a mais jovem que eu consigo. Não é a que eu gosto do blazer. Eu gosto do sapato de couro. Já deixei as abotoaduras a lá Marco Feliciano. Já deixei o paletó acetinado. Já deixei o sapato bicolor. Mas ainda não consigo vestir uma calça Detroit. Mas o que tem rasgado em mim é o coração. E até esse ambiente aqui fica rodando. Eu estou com medo da labirintite atacar. Eu não tenho a idade de vocês. Estou vestido igual a Rebeca, nessa jaqueta dela aí, Diana Castela. É Castela ou é Castelo? Tem que vigiar, né? Mas não é um ambiente assim, mas é legal, é interessante, atrai uma atmosfera, deixa a gente mais perto, conecta melhor, não é? E a mensagem que Deus me deu, eu vim com a jaqueta, eu vim com o tênis, eu vim com a camisa de gola careca, porque eu queria me identificar, não só fisicamente, é claro, eu queria me identificar espiritualmente com a atmosfera que está sendo gerada aqui. Hoje foi um dia muito intenso. Vocês são muito privilegiados. Os homens que passaram por aqui, quer sejam adorando, quer sejam ministrando, carregam uma palavra poderosa da parte do Senhor. Isso aumenta a minha responsabilidade, porque eu estou quase no fim. Eu não sou o último, também não fui o primeiro. Quando o Jonatas perguntou que hora eu queria ministrar, eu disse: não, deixa o que sobrar, deixa eles escolherem. Eu estou em casa, então vê aí com a agenda deles. O Wesley teve que viajar, o Beto tem evento na igreja dele, e disse: não, faz a escala de acordo com a disponibilidade deles. O que sobrar eu cumpro a tabela. E a mensagem que Deus me deu para esta noite, talvez isso aconteça com a maioria de vocês. Eu sei que acontece muito com o Alisson, tenho certeza disso. Com Wesley, com Beto, com Rogério, com Jonatas, com Paulo Feitosa, apóstolo, né? A gente anda no Espírito, irmão. E aonde eu ando, Deus fala comigo. Na praia, no shopping, na praça. Dia desse eu estava com raiva de mim, até com raiva de todo mundo. Aí fui me esconder lá no cinema do Shopping Guatemi, e o filme mais longo que tinha, a última sessão que tinha, era a história de Napoleão Bonaparte. E eu entrei para assistir aquele filme sem vontade nenhuma, eu só queria me esconder do mundo. Não faz muito tempo não, foi esse ano. Eu estou assistindo o filme Napoleão. Deus fala comigo de uma maneira tão profunda, irmão, que eu comecei a chorar lá dentro do cinema. E eu olhei para o Senhor dentro daquele cinema, ninguém sabia quem eu era. Eu disse: até aqui, Jesus, deixa eu me esconder de Ti. E eu me lembrei do que a palavra diz: se eu suba mais alto os céus, ali o Senhor está. Se eu desça mais profundo abismo, ali Ele está também. E estes dias, quando teve o culto dos jovens,
E eu vim aqui, eu não sei em que momento, eu acho que não era na hora do culto, mas quando vocês estavam preparando, porque quando é a Jucá que está comandando, como é que fica a igreja? Está vendo, Alisson? Eles fazem painéis lá fora, eles fazem um negocinho diferente. Parece que não é a Ikadosh, parece que é outra coisa. E eles fizeram um painel que está ali. Um painel com vários quadrados, né? Esse que está do lado de cá. Só que um quadrado ali chamou a minha atenção de maneira tão profunda que eu quero ministrar em cima daquilo que Deus falou comigo. Eu sei exatamente aonde está este quadrado naquele painel. Eu sei exatamente o que está lá desenhado. Eu sei exatamente o que está escrito. E aquilo chamou a minha atenção de maneira tão profunda que eu não sei o que mais nada do painel. Ali deve ter não sei quantas figuras, eu não sei mais nenhuma, mas essa eu sei. Lá no painel tem uma figura de vários peixes indo em uma direção, ou seja, apontando que eles estão indo com a correnteza. E um peixe só nadando na contramão. E uma frase que tocou profundamente o meu espírito, e ela não sai da minha mente desde então. A frase está lá: Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, eles podem, você não. E eu lembrei que a minha mãe falou tantas vezes essa frase para mim, como a Roberta deve ter dito para o Marcos Filho, para a Rebeca. Tantas vezes a minha mãe disse isso para mim, e infelizmente muitas vezes esta frase dela para mim não fez sentido como eu desejo que faça sentido para vocês hoje. Quantas vezes minha mãe disse: eles podem, você não. Como foi difícil para mim na infância, na pré-adolescência, na adolescência, ouvir e entender o cuidado de uma mãe que não queria que eu fizesse as bobagens, as besteiras que eu fiz na vida, que não queria que eu me magoasse como me magoei, que eu me machucasse como me machuquei, que não queria que o mundo batesse em mim como eu deixei ele bater. E tudo que eu precisava ouvir era: eles podem, você não pode. E quando essa frase tocou no meu espírito, eu fui levado ao texto de 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo 3 e o começo do capítulo 4. Então 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se me manifestará claramente a todos. Tu, porém,
Tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andaram de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Versículo 16 de ainda 2 Timóteo 3. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Entrando no capítulo 4, o versículo 1 diz assim: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião de sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sei equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Até aqui, quantos podem dizer amém? Esta é a última carta. Estas que nós lemos são as últimas linhas que o apóstolo dos gentios, o homem que Deus encontrou na estrada que o levaria até Damasco, e ali o escolheu para que o evangelho da graça chegasse até nós. Esse texto que nós lemos é a última carta, o último trecho da última carta, as últimas linhas daquele que escreveu 14 das 24 cartas do Novo Testamento. Dentre elas, 3 pastorais: Tito, primeira, e esta que nós lemos, 2 Timóteo. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer ainda nesta carta, neste mesmo capítulo 4, no versículo 6 e 7, que ele já estava partindo. Ele já estava sendo oferecido como libação ao Senhor. Ou seja, o seu sangue, ele já sentia isso, ele já tinha convicção disso, ele já tinha certeza disso. Seu sangue iria ser derramado em honra a Deus, o que não deixava o apóstolo desesperado, pelo contrário, o deixava feliz, porque ainda no mesmo texto ele vai dizer que percorreu a carreira, combateu o bom combate, e a dádiva que ele estava ali na reta final, como um maratonista que chega no 42º quilômetro da corrida, cansado, exausto, mas certo de que vai finalizar e será coroado. Ele diz que combateu o bom combate, percorreu a carreira e guardou a fé. Paulo está gastando seus últimos esforços, talvez seus últimos suspiros, suas últimas forças, para continuar o discipulado,
que ele havia começado com o seu principal discípulo, seu filho espiritual mais amado, o jovem Timóteo. Discipulado este que começou quando Timóteo tinha aproximadamente 20 anos, ou seja, a mesma idade da maioria aqui. Foi quando Paulo descobriu que Deus tinha escolhido Timóteo. Porque eu não acredito que Paulo escolheu Timóteo. Foi o próprio Deus que escolheu Timóteo, assim como havia escolhido Paulo, e os uniu para um propósito. Porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E a gente não fala isso só nas relações de namoro e casamento, nas relações ministeriais também. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E foi o próprio Deus que uniu Paulo a Timóteo, Timóteo a Paulo. Agora Paulo, e eu trouxe aqui algumas figuras porque eu sei que vocês poderiam ter deixado isso mais fácil para mim. Eu não tenho a idade de vocês. Foi um milagre eu me agachar e me levantar assim tão rápido. Obrigado. Esse cajado é um símbolo físico, não é um amuleto, não é nada além de um símbolo. O pastor Wesley não parece, mas ele ora. Quem vê não diz, mas ele vai para monte. De vez em quando ele vai, né, Alisson? E há um tempo atrás, eu não sei, já tem algum tempo, ele foi para o monte. Não sei se só ou se alguns dos seus discípulos. E quando ele chegou no monte, ele encontrou esse cajado. E ele pegou esse cajado e quando ele pegou o cajado, ele pensou em trazer para ele. O Senhor disse: não, eu fiz você se encontrar com esse cajado para você levar ao meu filho Mardoni e entregue para ele. Assim ele me entregou aqui em uma segunda-feira. O cajado, como eu preguei recentemente aqui, ele fala da autoridade, ele fala da direção. E Paulo está com o seu cajado no final dos seus dias, sabendo que ia ser entregue ao Senhor. A guilhotina preparada para o seu pescoço era só a porta de entrada para que ele fosse entregue ao Senhor. E Paulo está olhando para o seu cajado, para os sofrimentos que ele passou. Pelo Espírito teve a revelação de que os dias após ele seriam piores do que nos dias dele. E recebendo a revelação no Espírito e transmitindo no Espírito, Paulo está entregando o cajado. E a preocupação de Paulo não é com ele, ainda que ele fosse para a guilhotina. A preocupação de Paulo era com aquele que iria receber o cajado das mãos dele. Porque Paulo sabia o que tinha sofrido e sabia o que aquele discípulo ainda iria sofrer pelo Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo: olha para mim, olha o que eu suportei, olha o que eu passei, olha o que eu sofri. Timóteo, os dias vindouros serão muito piores. Não adianta pregarmos uma hipergraça, uma graça barata. Será muito pior do que os dias passados. E Paulo começa a fazer o seu relato que para mim é assombrador. Porque o Espírito do Senhor havia revelado ao Espírito de Paulo como seriam os últimos dias. E o relato parece o jornal de hoje. Assim como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E como isso é verdade. Porque quando você abre esta carta de 2 Timóteo, parece que você está abrindo um jornal de amanhã.
Parece que você está ligando a TV para assistir o telejornal. Parece que você está acessando um canal de notícias do YouTube. O que Paulo disse para Timóteo, que Timóteo ia enfrentar, é mais realidade nos nossos dias do que nos dias de Timóteo. Porque o que Paulo disse para Timóteo: os homens seriam amantes de si mesmos. A ganância destes homens iria aumentar ainda mais. A revelação de Paulo é que os tempos vindouros, pós Paulo e pós Timóteo, chegando nos nossos dias, seriam terríveis. Pois os homens se tornariam cada vez mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. O que Paulo revelou há quase 2000 anos atrás é muito real nos nossos dias. Paulo disse: os filhos serão desrespeitosos aos seus pais, não honrarão os pais. Os adultos serão cada vez mais ingratos e ímpios. Os anciãos não terão mais amor e serão incapazes de perdoar. Os seres humanos, de maneira geral, serão caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Para piorar tudo, Paulo está dizendo que os pastores, os líderes, terão aparência de piedade, mas essa aparência exterior estará negando o que de fato estará no seu interior. Paulo continua o seu relato assombrador e revela que os homens se tornariam conquistadores baratos, e o ser humano iria se deixar levar por todas as ordens de desejos. Não seriam comandados pelo Espírito, mas sim pelos seus próprios desejos. Paulo conclui o seu diagnóstico dessa geração, para ele futura, para nós presente, dizendo que os homens teriam suas mentes corrompidas e que por isso seriam reprovados na fé. Paulo finaliza a sua revelação dizendo que esta geração de perversos e impostores andaria de mal a pior, porque estariam sendo enganados e enganando a muitos. É com este espírito, detendo essa revelação, que Paulo vai escrever a última carta que ele escreveu. E ela será escrita para o seu principal discípulo, para o seu filho espiritual mais amado, aquele para quem Paulo entregou o cajado, passou o bastão. O conselho de Paulo a Timóteo, em síntese, eu já disse, era como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, eles serão assim. Não espere melhoras nessa geração, nessa sociedade. Ela não melhorará, ela irá de mal a pior. Mas Paulo faz o conselho que minha mãe dá, o conselho que minha mãe me dava. Eu vejo Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, eles podem, você não. Eles podem se degradar, eles podem se tornar tudo isso, mas você não pode, Timóteo.
É como se Paulo estivesse dizendo: eu não tenho esperança nessa geração, Timóteo, mas eu tenho esperança em você. Eu não espero nada de bom deles, mas eu espero muito de bom de você. Timóteo, eles podem, você não. Eles podem se tornar amantes de si mesmos, mas você, Timóteo, vai amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Timóteo, eles podem, você não pode. Eles se tornarão arrogantes, presunçosos, mas você vai ser manso e humilde de espírito. Timóteo, eles podem, você não pode. Eles vão desrespeitar os seus pais, mas você vai honrar seu pai e sua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Timóteo, eles podem, você não pode. Timóteo, eles se tornarão incapazes de perdoar, mas você, no amor de Cristo, será capaz de perdoar 70 vezes 7. Jovens, a revelação que Paulo trouxe a Timóteo há quase 2000 anos, ela é mais real para os nossos dias do que era nos dias de Timóteo. A revelação é mais real para os nossos dias e é pior para os nossos dias. Todos concordam comigo? É ou não é? Mas eu reverbero o conselho para vocês. Escute. Eles podem, mas vocês que estão aqui não podem. Vocês não podem, porque vocês foram escolhidos. Ter vocês aqui e Deus mandar pregar isso para vocês, me dar a certeza que quem está aqui, quer seja lá em cima, quer seja lá embaixo ou aqui, foi escolhido. Que Deus queria que você ouvisse isso. Eu vou repetir essa frase umas 500 vezes, porque desde quando eu vi aquela frase naquela parede, a voz da minha mãe fica aqui no meu ouvido: Mardônio, você pode. Aliás, Mardônio, eles podem, você não pode. E você está aqui, é uma certeza que eu tenho de que você foi escolhido para não poder. Porque ainda que estejamos em uma sociedade pior do que o relato de Paulo, você foi escolhido para ser santo. Você foi escolhido para ser incomum, como é o tema da sala de oração, não é isso? Por isso que você vê ao seu redor, dia após dia, na sala de aula, no seu trabalho, no coletivo, no ônibus, na faculdade, em todo lugar, você vê muito jovem fazendo o que você não faz. Mas eu repito para o seu espírito ouvir: eles podem, mas você não pode. Porque você foi escolhido pelo Senhor para ser santo, para ser incomum. Como o próprio Jesus disse em João 15,16: você não escolheu Jesus. Ou você ainda pensa que sim? Ou você acha que a sua natureza caída tinha força para entrar em uma igreja, ouvir uma palavra e dizer: eu quero esse Jesus? Não, foi o Espírito dele que te visitou, te trouxe e se revelou a você, e a revelação dele para você foi irresistível.
Você tem essa consciência que você foi escolhido para ser santo, para ser incomum no meio dessa sociedade. Você tem essa consciência, porque eu tenho certeza de que você foi escolhido pelo Senhor para esse tempo. Não, eu não fui escolhido pelo Senhor para esse tempo. Meu tempo está passando como passou o de Paulo. Eu não tenho mais gás para ficar aqui 16 horas. Por isso que eu cheguei aqui agora de tarde. Porque o corpo com 50 anos e descuidado do jeito que ele está, não tem mais essa disposição que vocês têm. Mas quem está sendo escolhido nesse tempo, para esse tempo, não é o Mardônio. Quem está sendo escolhido para esse tempo, nesse tempo, é você, Luísa, é você, Ana Clara, é você, Natan, é você, Mayra, é você, Miguel. Não sou eu que fui escolhido para esse tempo. O meu trabalho nesse tempo é facilitar o trabalho de vocês, é preparar o terreno para vocês andarem, correrem, voarem. Eu tenho convicção disso. Então tenho também que Deus escolheu vocês para esse tempo, e eu preciso que vocês voem nesse tempo. Você foi escolhido para ser santo, para ser incomum. Por isso, muita coisa que seus amigos podem, você não pode. Por isso que muita coisa que seus amigos fazem, você não pode fazer. Mas entenda, por favor, em nome de Yeshua, esse não pode para você, não pode ser um peso. Comichão no ouvido deles. Mas você consegue passar 16 horas aqui dentro, irmão. Ainda tem algumas horas. E pelo andar da carruagem, nem intervalo vai ter mais. Vai emendar aqui, até, a programação é até meia-noite. Se ele nos tomar, nós emenda com o culto da ceia amanhã. Eles não conseguem passar 1 hora ouvindo a palavra. Vocês estão aqui há quantas horas já? Eles podem, você não, porque eles se recusaram a ouvir a verdade. Mas você não sabe mais viver sem ela. Você não sabe mais viver sem a verdade, que é Cristo Jesus. Por isso eu repito o conselho para você. Eles podem, você não pode. E se você não pode o que eles podem, o que é que você pode? Eu vou repetir: se você não pode o que eles podem, então o que é que você pode? Você pode e deve pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue aqui dentro desta igreja e nas igrejas, mas pregue principalmente lá fora. Aconselha o jovem que pensa que pode. Demonstra para ele que você não pode, e como você é feliz por não poder. Mostra para ele que a sua alma está mais regozijando por não poder do que a dele que pensa que está alegre, mas está aflita porque está podendo. Repreenda com seu estilo santo de vida aqueles que estão vivendo à mercê de suas próprias paixões. Encoraje pelos seus frutos aos jovens que estão se perdendo neste mundo, porque não tem mais esperança, porque este mundo é cruel e você sabe que é. Pregue com a Bíblia nas mãos e com o microfone. Se apodere dos púlpitos, aqui você pode. Mas pregue principalmente sem o microfone, sem a Bíblia na mão, mas incorporando a palavra, porque você é uma carta lida. Muitas pessoas estão lendo você no colégio, na faculdade, amanhã no Enem, dentro dos coletivos, nas praças, nos shoppings. Você é a Bíblia que muitos estão lendo. Pregue com a sua vida. Pregue aonde você estiver.
Viva a abundância da vida que Cristo tem para vocês, porque vocês não são a igreja do amanhã, vocês são a igreja do hoje, vocês são a igreja do agora, vocês são os pregadores que vão incendiar essa cidade, esse estado, esta nação e as nações. É hoje, é agora. Vocês são os novos médicos, os novos engenheiros, os novos arquitetos, os novos doutores que entrarão para fazer uma prova amanhã do Enem, sairão de lá aprovados, mas não para serem os profissionais que a faculdade forma, mas para serem os homens e mulheres de Deus que transformarão essa sociedade pelo mercado que vocês serão inseridos. Esse é o propósito. Quando vocês pegarem a prova do Enem amanhã, eu quero ser psicóloga. É isso, Kelly Vitória? Cadê ela? Já foi? Senhor, eu não quero ser a psicóloga. Eu quero ser a tua serva, no meio dos psicólogos, no meio da psicologia, para dizer para Freud que ele estava enganado em muita coisa. É o Senhor quem tem a resposta para todas as coisas. Senhor, eu quero ser um médico que diante da medicina eu vou dizer, não tem mais jeito, mas o Senhor vai confundir eu, os meus colegas médicos e a medicina inteira. Vocês são a igreja de hoje, sabe por quê? Porque a minha geração errou muito. Como eu queria ter a idade de vocês e não sábado à noite estar aqui. Como eu queria gastar um sábado com a idade que você tem, Jaine, aqui. Mas eu não ouvi a minha mãe dizer, eles podem, você não pode. Eu achei que eu podia também. A minha geração errou muito, mas no espírito eu acredito que vocês vão acertar muito. Por isso a minha oração é: sejam possuídos pelo Espírito, sejam santos do Espírito, como o Senhor é santo, como Ele disse ao final das últimas coisas, nas últimas revelações, como Ele disse em Apocalipse 22:11: ora, quem é justo continue na injustiça, quem é mundano continue na impureza, mas você que é justo, firme-se na prática da justiça, e quem é santo continue a buscar a santificação. Você não veio aqui para participar de um overflow. Isso foi uma armadilha santa que esse pessoal armou para você sair daqui convicto de que você foi escolhido, você foi escolhido, você foi escolhida para ser santo. E muita coisa que você achava que podia, hoje você vai entender: não posso mais. Acaba hoje, se encerra aqui, se encerra agora. Saia daqui com essa mente e se regozijando nisso. Eles podem, mas eu não posso. Eles podem, mas eu não posso. Eles podem fazer sexo antes do casamento, mas você não pode, porque você foi chamado para ser fiel ao seu cônjuge, mesmo que você ainda não conheça ele. Eles podem adulterar, mas você não pode, porque você foi chamado para ser um sacerdote, marido de uma só mulher, uma sacerdotisa, mulher de um só homem. Eles podem, mas você não pode. Eles podem mergulhar na pornografia, mas você não pode, porque os seus olhos foram escolhidos para ver as revelações que o Senhor ainda tem guardados nele. Seus olhos foram escolhidos para ser santificados e receber a revelação do Senhor para esse tempo, porque Ele não faz nada sem revelar antes aos seus santos, aos seus profetas, e os seus olhos foram escolhidos para isso. É por isso que eles podem, mas você não pode.
Eles podem se enveredar no mundo do crime, mas você não pode, porque você foi chamado para ser um missionário que vai sediar as nações. Eles podem usar drogas, mas você não pode, porque você foi escolhido para se embriagar no Espírito. Eles podem rejeitar o Evangelho, mas você não pode, porque você foi escolhida para pregar o Evangelho com a sua vida. Eles podem, você não pode. Alice não, quem foi que pegou? A Lidiana. Cadê o staff? É o staff? Ajuda aí, os staff. Não tem só ela de staff. Cadê o staff? Eu queria que distribuíssem essa folha aí para cada pessoa. Vai o staff. Vamos trabalhar. Fica só bonito achando esse crachá aí bonito. Bora trabalhar, staff. Raquel, espalha aí para todo mundo uma folha dessa em branco. Bora, staff. Enquanto você está recebendo essa folha em branco e distribui para todo mundo aí, só tem 3 staff. Cadê o resto dos staff? Acho que é porque a conferência eu não prego muito assim, com objetos. Eu também não prego muito assim. Normalmente quando eu vou pregar, eu consulto os meus livros de teologia, meus comentários bíblicos, e não tem nenhum problema nisso. Faço sempre isso. Só que nessa mensagem o Senhor não deixou fazer nada disso. Foi eu e ele ontem à tarde ali no gabinete, ele falando algumas coisas e eu escrevendo o que eu estou falando para vocês. Mas enquanto você recebe essa folha, eu quero ler para você Daniel 1:8. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque Daniel 1:8 diz assim, ó: Daniel, porém, decidiu no seu coração. Onde foi que Daniel decidiu? Diferente de você, Daniel não tinha o privilégio de ter pastor, de ter discipulador, de ter conselheiro, de ter culto 2, 3 vezes por semana. Mas apesar disso, ele decidiu onde? No seu coração. O que ele decidiu? Não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Você recebeu uma folha em branco. A minha pergunta para você é: você teria coragem de assinar esta folha em branco como um contrato entre eu e você? Você assina em branco, e eu, depois que você assinar em branco, me entregar, eu vou colocar as cláusulas do jeito que eu quiser. Você teria essa coragem? Não me responda, porque eu espero que não. Porque mesmo comigo, que sou pastor da maioria aqui, você não deve ter toda a confiança assim, porque o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. Mesmo eu que sou pastor da maioria aqui, você não deve confiar tanto em mim para assinar um contrato. Imagina a Heloísa, a melhor repórter dessa nação, assinando um contrato com aquela não, com a Record, para ser âncora do Jornal da Record.
Só que antes disso eu tenho um papel com ela, assinado em branco. E aí na hora que ela assina o contrato com a Record, eu escrevo no papel em branco que todo o valor que ela recebeu vai ser depositado na minha conta. Então a proposta aqui não é você assinar um contrato comigo. Essa folha em branco, naquilo que Deus me inspirou para fazer nessa noite, ela representa a sua vida a partir de hoje. Porque se eu entrego uma folha que representasse a sua vida até hoje, a minha folha seria terrível. Fosse a minha folha da minha vida até hoje, principalmente até 20 anos atrás, na hora que a folha da minha vida entrasse aqui, você não aguentaria a podridão do cheiro. Então essa folha em branco, ela representa a sua vida a partir de hoje. Não importa o que você fez para trás. Não importa o que você não podia fazer e fez. Não importa o que você achou que podia, mas você está entendendo pelo Espírito que não pode. Não está entendendo hoje, já vem entendendo isso. E a proposta aqui, o que Deus quer nos mover, é te dar a oportunidade de, com esta folha em branco, você assinar um contrato, não é comigo, mas com Ele. Só que daquela maneira que eu falei inicialmente. Primeiro você assina, depois Ele coloca as cláusulas. Você teria essa coragem? Primeiro você assina, depois Ele vai colocar os termos, as cláusulas. Alguns dos termos deste contrato estão nas Escrituras. São os termos gerais. Só que existem cláusulas específicas para pessoas específicas. Então existem algumas cláusulas que vai estar em todos esses contratos aí. Mas tem cláusulas específicas que só vai para Ana Clara. Tem cláusula que vai só para Israel. Tem coisa que o Gabriel vai poder, mas o Israel não vai. Tem coisa que a Elidiane vai poder, mas a Kathleen não vai. Por quê? Porque Deus chamou a Kathleen para uma coisa, a Elidiane para outra. E antes que você seja o Pedro da história aqui, pergunte: onde é que eu vou assinar? Cadê a caneta? A proposta não é você assinar com a caneta. A proposta é você assinar com o seu sangue. É você assinar com a sua vida. A proposta é você sair daqui convicto de que existem coisas que eles podem, mas que você não pode. E na medida que você assinar esse contrato com Ele, estas coisas que você não pode, essas cláusulas que você não pode, vão ficar mais nítidas em você e para você pelo Espírito. Mas eu repito, não como um peso,
como uma coleira. É por isso que a metáfora bíblica usada não é que você é um cachorro, é que você é uma ovelha. A ovelha não usa coleira. A ovelha ouve a voz do bom pastor. E o bom pastor, quando fala, quem é a ovelha atende. Um contrato natural entre seres humanos, para ter validade, ele precisa ser registrado em um cartório, não é? Ter a firma reconhecida das assinaturas, ter, se for um contrato de compra e venda, então e não tem só que ser registrado a assinatura, tem que ser registrado o contrato. Só que o cartório hoje é o cartório celestial. Fica de pé. Ninguém aqui está obrigado a assinar nada. Você não vai assinar nada comigo, você não vai me entregar nenhum papel. Mas eu quero te dar a oportunidade nesta noite, se você quiser, de você assinar um contrato com Ele. Só se você quiser. De você ir para aquele altar, de você vir para este altar, de você ir ali para trás, de você ir ali para a parede, eu não sei. Talvez você não queira. Você tem a opção de continuar achando que você pode muita coisa. Quando eu tinha a sua idade, eu pensei a mesma coisa. Me arrebentei todo. Até entender que o que eu não podia, era melhor do que o que eu podia, o que eu pensei que eu podia. Fiz tudo que eu achei que podia, para poder aprender a ouvir a voz dele quando ele dissesse. E até hoje ele diz: Mardônio, eles podem, você não pode. Às vezes eu choro no meu secreto, eu digo: por que eu não posso? Na maioria das vezes ele não fala por que eu não posso. Depois eu descubro por que eu não pude. Então eu quero te dar essa oportunidade de assinar um contrato em branco com Ele. Não é comigo. Pega esse contrato, vai até um cartório aqui. Está cheio de cartório aqui, ó. Já tem uma aqui no cartório, tem cartório ali no altar, tem cartório aqui. Assina esse contrato com Ele. Renova seu contrato com Ele. Diz: eu vou entender a partir de hoje, Senhor. Eu vou parar de murmurar, de reclamar. Eu vou parar de dizer: por que eu não posso? E eu profetizo e oro que você, no seu espírito, você vai se regozijar. Você vai celebrar. Porque você vai entender por que você não pode. Você vai compreender por que você não pode. O não pode dele não é um castigo, é uma seleção.
não pode dele não é um não pode de um tirano, ele não é um ditador, ele é pai.